Queridos, eu estou muito feliz nessa noite de segunda-feira, um dia diferente para estar na igreja, mas um dia muito abençoado. Estou muito feliz porque tem um grande amigo meu, amigo pessoal, nós nos conhecemos há muitos anos. Bispo Bruno da Hora, um grande homem de Deus que eu admiro muito, aceitou o convite para estar conosco hoje aqui. Ele é um dos melhores pregadores que a gente tem na Igreja de Deus no Brasil, um homem de Deus que prega muito, pastor de uma linda igreja lá no Riacho Fundo. Já tive o privilégio de estar lá algumas vezes. Eu gostaria que vocês aplaudissem o Senhor Jesus na vida do meu querido amigo bispo. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Bispo Bruno, especialmente você, meu amigo, seja muito bem-vindo. Que Deus te use como sempre tem te usado de uma maneira muito especial. É contigo, varão, que Deus te abençoe. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus para todos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Como é bom estar aqui de volta a essa casa. Como é bom poder rever os irmãos. Eu aproveitei para fazer uma aventura para estar aqui na igreja e vim de moto de Brasília até aqui. Porque eu quis aproveitar a segunda-feira que é folga pastoral, então eu não vou só trabalhar, eu vou curtir também. Peguei minha moto e vim de Brasília até aqui de moto. Fiquei sabendo que tem um irmão que gosta de moto aí, cadê ele? Ele está por aí? Depois tem que... Pronto, avisa para ele que a gente tem que dar um papo depois. Quero fazer um motoclube da Igreja de Deus. Já pensou? Caveiras de Cristo. Não? Bom, é um prazer estar aqui naquela que é a segunda maior igreja de Deus no Brasil, a IDB Riacho. Que a primeira é a IDB, aliás, a segunda maior é a IDB Saraiva. A primeira é a IDB Riacho, a minha igreja, né? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que prazer estar aqui. Como disse o Bispo Paulo, é um amigo que eu carrego no meu coração. E sempre estou orando por ele, pelo seu ministério e também por essa igreja. Trago um abraço da minha esposa, Raquel. Não pôde vir porque hoje é dia de trabalho, ela trabalha, é gerente de TI e minha filhota está na escola no meio da semana. Então aproveitei que eu não ia poder vir acompanhado, então eu vim de moto, já que a minha esposa detesta a moto, não quer nem olhar para a minha moto, então eu vim sozinho e cheguei bem, graças a Deus. Deus abençoe, poder ver aqui alguns amigos, rever alguns amigos, alguns irmãos, meu coração se alegra muito. Meus queridos, falando de colheita, é importante dizer que nenhuma colheita é da noite para o dia. Há um processo para ela. E eu quero falar sobre esses processos nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo 16 até o 31. E eu quero fazer de maneira até um pouco descontraída. Eu vou ter um tangedor hoje. Eu gosto de um tangedor. Se puder me ajudar com o tangedor, chama o Davi. Chama o Davi, que se tiver com capeta ele vai embora também. Mas como aqui é IDB Saraiva, não existe isso aqui. Amém. Se tiver um tangedor, venha. Gênesis 29. Trata da história de Jacó e o seu sogro Labão. Gênesis 29, 16. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, em outras versões Leia. E o nome da menor Raquel. Lia tinha outros olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó, que amava Raquel, Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti do que outro homem a dê. Fique comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu a sua serva Zilpa e a Lia,
sua filha por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no lugar que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a esta semana, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então deu por mulher Raquel sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também Raquel, mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre. Porém Raquel era estéril. Eu queria que você repetisse comigo: porém Raquel era estéril. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, que ela mude a nossa realidade, que ela transforme nossa mente e o nosso coração. Eu agradeço a ti, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um título nessa mensagem de Dançando com a Mais Feia. Eu vou pedir que você olhe para o lado e fale para o seu irmão ou para a sua irmã: dançando com a mais feia. Por quê? Porque eu tirei esse tema de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era seminarista. Na nossa formatura tinha baile de formatura. E eu estava fazendo mestrado. E a formatura era nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem esse costume, né? E eu não era casado, tá? Só para poder avisar os irmãos, eu não era casado na época. Mas tinha uma aluna, tá gravando isso, né? Tá transmitindo. Tudo gravado e transmitindo. Meu amor, se estiver me assistindo agora, foi no passado, tá? Veja, na turma de mestrado, tinha uma americana que eu gostava. E teve o baile de formatura, Bispo Paulo. E no baile de formatura estava lá o brasileiro. Eu falei: eu vou focar ali e vou tirar ela para dançar. Porque ficava de um lado as mulheres e os homens na hora do baile iam lá pegar e dançar. E eu estava com um colega colombiano do meu lado. Colombiano é um tipo bem meio brasileiro, só que mais caliente, né? Gostava de salsa. E a música que tocou naquele dia era salsa. E ele dançava muito. Irmãos, eu não sei dançar. Eu não sei como eu ando e falo ao mesmo tempo. Imagina dançar. E na hora do baile eu falei: eu vou. E ele foi na minha frente, sabendo do desejo do meu coração, e tirou a menina para dançar. Aí, como um bom brasileiro, falei: eu já estou velho, já com quase 30 anos. Eu preciso arrumar uma esposa. Eu vou na segunda. Quando eu ia, veio um panameio na frente e tirou para dançar. E eu fui ficando por último, porque eu sou tímido e eu tenho dificuldade. Eu falei: eu não vou conseguir. Até que no final sobrou, né? Ficou a menos provida de beleza. Pronto. Eu vou dançar. E chamei ela para dançar. Enquanto eu dançava, o meu colega colombiano que tirou a moça que eu queria conversar e conhecer, ele falou para mim assim em espanhol: hermano, te tocou bailar com a mais feia. O que é isso? Você teve que dançar com a mais feia. É verdade. Foi o que ficou. Parece uma conversa meio machista, mas na época, 2 jovens conversando, foi isso aí. Só que essa expressão, você teve que dançar com a mais feia, é uma expressão muito utilizada na América Latina quando você tem que lidar com aquilo que te incomoda. Quando você tem que lidar com uma música que você não quer ouvir. Quando você tem que lidar com uma realidade que você não gostou da realidade. E enquanto eu dançava com a última da fila, com a pessoa que eu não queria, ele falou: meu amigo, você agora tem que dançar com a mais feia. E isso, apesar de ser uma história trágica e cômica, isso me deixou uma lição na minha mente. Que existem horas na nossa vida que nós temos que dançar uma música que não é tão boa. Que nós temos que dançar com alguém que talvez você não esteja muito feliz. Talvez eu estou vendo aqui o pastor Paulo, olha como é que ele está bonito hoje, irmãos.
como ele está bonito, está arrumado. Agora, já viu foto dele de 10 anos atrás? Parecia um calango do cerrado, irmãos. Mas Deus alcançou o calango do cerrado e fez Bispo Paulo, marido de Ludmila, um pai responsável. Por quê? Houve um processo na vida dele. E hoje a esposa colhe uma versão nova do Bispo Paulo. Por que eu falo isso? Porque colheita é um processo. Você semeia com lágrimas, você participa de situações que você não gosta para um dia receber a honra da parte de Deus. E meus irmãos, muitos e não poucos, permitem que o passado visite cotidianamente o presente. Muitos e não pouco estão presos a um passado ou presos a uma circunstância que não te permite seguir. Acontece que eu tenho visitado muita gente, e como pastor de uma igreja grande, uma igreja está passando aí dos 600 membros, e o tempo inteiro estou lidando com gente, lidando com pessoas que estão agarradas com problemas, atrás de problemas, e a coisa que eu mais escuto é: pastor, eu queria desaparecer desse tempo, eu queria sumir dessa atmosfera que eu vivo, eu gostaria de pular essa parte da minha vida direto para a minha colheita. Mas desculpa, isso não é possível. Você tem que dançar com a parte mais feia da tua vida, para que você possa conquistar a parte bonita. É como diz, a Ludmila investiu na planta, depois a planta cresceu e construiu a casa bonitinha, mas na planta era o calango do Nordeste, e agora melhorou, porque o processo aperfeiçoa, e nem todo mundo está disposto a participar do processo. E nessa história, diz a Bíblia que Jacó, ele queria casar-se com Raquel, a sua prima, e encontra Raquel em um poço quando ele vai tirar água. E quando ele encontra Raquel, diz a Bíblia que ele a beija e ao mesmo tempo ele ama Raquel. Foi uma cena de novela. Ele encontra aquela mulher, chora por ela, quer casar-se com ela. Só que Jacó tinha algumas coisas em seu caráter que precisavam ser trabalhadas. Por exemplo, Jacó não queria ser Jacó. Jacó queria ser Esaú. Jacó, ele quer passar por cima do irmão. Jacó, ele queria tomar o lugar do irmão, e de fato tomou o lugar dele na primogenitura. Jacó queria aparecer com o irmão, colocou uma roupa com pele de cabrito para aparecer com o irmão. Imagina como é que era o irmão de Jacó, era um animal. E ele queria ser igual o seu irmão, queria ser caçador, queria ter a fama dele, queria ser o primogênito. Ou seja, Jacó não gostava do seu nome, suplantador. Alguns chamam de enganador por causa do seu comportamento, mas suplantar é aquele que vai pelos calcanhares, agarrando para poder puxar e sobrepor. Jacó é esse homem que não está satisfeito com a sua realidade e quer mudar a sua realidade da pior forma possível. E então, chega no momento da vida de Jacó, que ele, querendo ser Esaú a vida inteira, todo esperto, um dia vai encontrar um homem mais esperto que você, que foi o seu sogro Labão. Trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel, e diz a Bíblia que Raquel era maravilhosa, que Raquel tinha uma aparência de rosto e corpo maravilhosa, mas Raquel tinha uma irmã, e a irmã, a Bíblia diz que tinha os olhos suaves. Em outras versões, diz que ela tem os olhos tenros. Irmãos, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu não preciso olhar no original do hebraico para dizer que Raquel era muito bonita, mas Leia, ele quer Raquel, trabalha por Raquel, 7 anos, irmão, eu estou pensando em fazer isso com a minha filha de 6 anos de idade. Quando vier o camarada querendo casar com ela, vai trabalhar para mim 7 anos. E quando chegar aos 7 anos, mais 7. É uma boa ideia. Ele trabalhou 7 anos. E diz a Bíblia que no casamento, essa história está mal contada. No casamento, ele dança com ela, porque a festa daquele tempo era dança, era bebida, era tudo. Eu imagino Jacó dançando com Leia, que estava com véu de cima e embaixo, pensando que era Raquel. Dançava com a menos provida de beleza. Estou evitando essa palavra, mas era mais feia mesmo. Ele dançando com ela, achando que era Raquel. Diz a Bíblia que no dia seguinte, quando ele acorda, ele se dá conta, na hora de tirar o véu, que não era Raquel. Eu fico imaginando a cara de Leia,
quando tira o véu, oi meu amor, um olho olhando para o leste, outro para o oeste, olhando para ele, e ele, o que você fez comigo, meu sogro? Eu trabalhei pela Raquel, Raquel é o meu sonho, Raquel é o meu projeto, Raquel é o meu futuro, Raquel é aquilo que eu queria, e você me deu a feia. Olha só, Jacó, aqui o costume é o seguinte: você primeiro leva a mais velha, se quiser a mais nova, tem que levar a mais velha. Diz a Bíblia que Jacó, ele amava Raquel, mas aborrecia a Leia. Aborrecia e desprezava, não queria, não gostava. Esse homem que viveu querendo ser outra pessoa, queria uma outra esposa, mas agora está com Leia. E para casar com Raquel, ele tinha que trabalhar mais 7 anos para ter o direito dela. Casou depois de uma semana, mas ainda tinha um contrato de mais 7 anos de trabalho. 14 anos de trabalho por causa de uma pessoa, que era Raquel. O problema, que diz a Bíblia, que ele estava casado com Leia, mas com olhos em Raquel. Estava casado com Leia, que não era a melhor, que não tinha a melhor cara, mas era a realidade que ele tinha. Não era o sonho de Raquel, era Leia. E ele estava casado com ela. E assim somos nós muitas vezes. Nós estamos casados com uma realidade que não é a melhor, mas estamos sempre olhando para Raquel que nem possuímos. Queremos muito Raquel e desprezamos Leia. Passa uma semana, ele casa com Raquel, e Gênesis trata essa relação com uma forma muito complicada. Jacó dá mais coisas para Raquel, favorece Raquel, ama Raquel, só que Leia fica de lado. Escute, Leia é a realidade, Raquel é o sonho, Leia é o agora, Raquel é o futuro. Leia é a semente, Raquel é a colheita. Raquel era o sonho de Jacó, Raquel era o desejo de Jacó. Só que ele viveu querendo ser Esaú a vida inteira. Ele viveu querendo amar e casar com Raquel, mas agora ele tem Leia. Ele não se chamava Esaú, ele era Jacó. Ele não estava casado com Raquel, era Leia. E quando casa, despreza Leia. Diz a Bíblia que ele quando olha para Leia e a despreza, a Bíblia diz o seguinte: mas Lia, ou Leia, era fértil e Raquel estéril. O sonho dele era estéril e a realidade dele era fértil. A realidade não era bonita, mas era fértil. O sonho dele, o futuro dele, o amor dele não podia lhe dar filhos. E ele tinha que superar essa fase. A fase de desprezar a realidade em nome de um sonho. Só que o sonho era infértil e a realidade era fértil. Como é que você faz? Você não tem saída, você tem que ter filhos com aquela que você não quer, com a realidade que você não pediu, porque você teve que dançar com a mais feia. E de fato ele dançou a noite toda. Talvez por causa de um vinho, ele foi, deitou-se com ela e não percebeu que estava com a realidade que ele não queria, mas se casou com ela. Estava com Leia agora. Leia era a sua realidade. Irmãos, isso serve para nós. O jovem é aquele que morre para a sua meninice e se torna agora um homem. Não é um menino que se desenvolveu até chegar homem. Não, chega uma hora na vida da pessoa que você morre para a sua meninice para se tornar um adulto. Velho não é um jovem que evoluiu para o estado de velhice, não. É alguém que morre para a sua juventude e assume um novo estado. O que é uma árvore? A árvore é a semente que morre e brota para se tornar árvore. Ou seja, é desconexão com uma outra realidade para então assumir uma nova realidade. É morrer para a sua sementice e assumir a sua larvice, a sua arvorice. Estou inventando, irmãos. Não existe essa palavra, mas estou inventando. O que é uma borboleta, por exemplo? Senão uma lagarta que morreu para o seu estado de lagarta e assumiu uma nova realidade. Morreu para a sua larvice ou para a sua lagartice e assumiu a sua borboletice.
Porque nós somos assim. Nós precisamos deixar processos para assumir outros. E Jacó estava entre muitos mundos. O mundo do sonho e o mundo da realidade. Como é que você pega o mundo do sonho e da realidade e aprende a conviver? E quantos crentes não conseguem viver a plenitude do Espírito Santo? Porque estão irritados com a sua realidade, não oram pela realidade, não semeiam na realidade, não investem na realidade, e o futuro é um desastre. O que é o futuro? Se não uma sequência do que nós fazemos hoje. Se você ficar parado como está, daqui a 5 anos sua vida vai ser a mesma coisa. Mas se você se mexer agora, o teu futuro se abre para você. O futuro precisa de ações no presente para existir. Você não pode viver com os pés no presente e o coração no futuro. E às vezes os nossos olhos estão tão voltados ao futuro que esquecemos daquilo que nós temos hoje. E talvez aquilo que você tem hoje é Leia, não é uma realidade bonita, mas é o que você tem. Não é a melhor coisa, mas é o que você tem. Aos líderes que estão aqui, talvez você esteja com o seu departamento, seu ministério e fala: não estou na perfeição, mas é o que você tem hoje. É a ferramenta que Deus te deu agora. O que você vai fazer com a sua realidade? Diz a Bíblia que Leia era fértil e Raquel era estéril. Sabe o que Deus fez? Para Jacó aprender a amar a sua realidade, colocou esterilidade no seu sonho, e a sua realidade feia ele fez com que fosse fértil para dar frutos. E diz a Bíblia que depois de subir a montanha com Leia, diz a Bíblia que ela faz um chá de mandrágoras silvestres e dá para Jacó. Eu não sei muito bem o que é isso, mas eu imagino que aquela bebida deixou Jacó bem animado. Porque diz a Bíblia que quando ele encontra Leia no meio da montanha, ele ama Leia. Olha que coisa linda. Ele amava Raquel e detestava Leia. Mas naquela subida de montanha, quando encontra Leia fazendo a bebida para ele, a Bíblia diz que ele ama Leia e se deita com ela. E depois daquilo, ela gera um filho para Jacó. E sabe o que acontece? Quando ele gera um filho em Leia, Deus abre o ventre de Raquel. Escuta o que eu vou te dizer. Quando você amar a sua realidade, quando você parar de maldizer sua realidade, quando você meter a mão na cabeça da sua realidade e profetizar sobre ela, Deus abre as portas do futuro sobre a tua vida. Quando você na realidade profetiza a colheita na terra infértil, a terra seca, a terra dura, o futuro se abre para a tua vida. Você nunca, glória a Deus, você nunca pode olhar para a sua realidade e maldizer: esse homem, essa criança, essa igreja, esse pastor. Não. Ora pelo teu filho, olha para a tua esposa, olha para o teu marido, olha pelo teu pastor, olha pela tua igreja. Porque se hoje é uma Leia, Deus pode converter em Raquel e fazer dar frutos para a eternidade. Algo interessante aqui, porque depois que ele ama Leia, a mulher rejeitada, a realidade que ele não queria, quando ele abençoa aquela realidade, Deus abre as portas do futuro sobre Jacó. Se você não amar a sua realidade e produzir frutos com o que você tem hoje, você nunca terá frutos e será feliz com o seu sonho. Você precisa amar a realidade de Deus, porque o futuro dependerá de como você lida com o seu presente agora, como você trata a sua realidade agora. Você não pode olhar para os seus filhos achando aquilo que eles podem ser amanhã. Ame-os agora como eles são. Você não pode olhar para a igreja como se ela existisse apenas no amanhã, como se a perfeição da igreja fosse só no amanhã. Hoje, ame a igreja como ela é, interceda por ela como ela é, e Deus vai abrir o ventre dela para novos frutos para a glória de Deus. Ludmila fez isso com o pastor Paulo, Calango do Cerrado. Eu imagino que ela orou por ele: Deus, está meio desajustado, mas um dia, e o milagre chegou. Bicho, está bonito, eu quero um topete desse um dia na minha vida.
Porque o sonho está conectado com o que nós fazemos com a nossa realidade. Antes de você ser pastor, precisa ser uma boa ovelha hoje. Antes de ser um médico, você tem que estudar agora. Antes de querer o futuro, faça algo no teu presente. Mas se você viver o presente amaldiçoando o mundo inteiro, porque você ainda não tem o teu sonho, você não chegará ali. Você não terá a porta aberta para o sonho. Porque o teu sonho, o futuro, depende de como você trata aquilo que tem nas suas mãos agora. E Deus não brinca. Se Ele te deu, ainda que a realidade seja feia, profetiza sobre o vale de ossos. Deus vai fazer um grande exército. A realidade está destruída, a realidade é estranha, mas Deus pode fazer algo novo no meio dessa realidade. Alguns personagens da Bíblia tiveram um comportamento diferente de muitos. Por exemplo, José tinha tudo para amaldiçoar a Deus. José tinha tudo para reclamar da vida. Mas não, José, muito obrigado meu irmão. José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado por Potifar, preso injustamente, manteve-se íntegro na realidade dura e fria de um calabouço, de uma cisterna. Porque a sua realidade não pode mudar o seu coração, mas se você for obediente a Deus, profetiza sobre sua realidade. José estava vivendo uma realidade de morte, de prisão, de escravidão, de traição e de abandono. Mas enquanto ele estava com aquela realidade feia, Deus já estava preparando uma colheita maravilhosa no Egito, e ele seria governador do maior império da sua época. Por quê? Porque enquanto estava preso, honrou a Deus. Enquanto estava na cisterna, honrou a Deus. Enquanto estava sendo caluniado, honrou a Deus. E eu quero saber se essa igreja, enquanto está vivendo uma fria e feia realidade, ainda adora a Deus, ainda glorifica a Deus. Não sei se todos sabem, aqui no começo desse ano eu passei por uma situação complicada. Eu tive câncer de tireoide e precisei operar e arrancar minha tireoide. Eu tenho só 39 anos de idade, apesar de ter 20 anos de ministério, apenas 39 anos de idade. E eu falei, pronto. E aí, meu Deus, como é que vai ser o amanhã? E Deus ministrou no meu coração. Pega a sua realidade agora e faça algo tremendo para mim. O que eu fiz? Enfermo, com câncer de 2 centímetros na tireoide, ainda não tinha operado. Fiz um culto de cura lá na igreja. Quem quer ser curado, vem aqui. E eu botando a mão, com câncer na tireoide, orando. E aí no outro culto, pastor, eu fui curado. Pastor, e eu falei, gente, e que é isso? Semeando cura quando você ainda não recebeu. Recebendo esperança, semeando esperança enquanto você ainda não tem. Semeando vitória enquanto você ainda não recebeu. A vida do crente é assim. Diante da realidade ele profetiza, mesmo que não tenha visto, ele imagina a imaginação de Deus. Para quem esteve na convenção regional, viu também o testemunho da minha filha. Na sexta-feira, a minha esposa estava comigo no quarto em Caldas Novas. A gente falou, minha filha, vamos aproveitar, só está eu e você. Deixamos a filhota lá na casa da vovó, vamos aproveitar Caldas Novas. A gente está muito corrido, é igreja, é trabalho, vamos aproveitar. Quando chega 4 horas da tarde, o telefone toca. Era a avó da minha filha dizendo, olha, a gente vai levá-la para o médico, porque ela está passando muito mal, a barriga está doendo muito. Ela deve estar com prisão de ventre, eu imaginei. Mas quando chegou lá, apendicite aguda. Estava com o apêndice inchado, inflamado, e marcaram a cirurgia para meia-noite. E eu pensei, o que eu vou fazer? Eu estou na convenção, eu tenho que traduzir os pregadores, não posso falhar com meu amigo, não posso falhar com a igreja, mas é minha filha, eu vou embora. E quando eu falei, eu vou embora, minha mulher disse, você fica, cumpra a missão de Deus, e eu vou resolver a situação e você fica aqui. E ela vai embora, eu fico sozinho no quarto, dizendo, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Mas Rafaela era minha oferta, e Rafaela significa o Senhor cura. Então se o Senhor cura, e ela pertence a Deus, eu vou cumprir a vontade de Deus. E no primeiro dia da convenção, para quem esteve lá, o supervisor regional orou por mim,
o supervisor diário orou por mim, o supervisor nacional orou por mim, o diretor assistente de missões mundiais orou por mim. A minha igreja estava terminando uma campanha de oração, a igreja inteira. Imagina, irmãos, mais de 300 e tantas pessoas ajoelhadas, orando para Deus fazer um milagre na vida da minha filha. Chegou meia-noite, como disse o pastor Paulo lá na convenção, Bruno, Rafaela, ela vai ser um milagre de Deus, porque você entregou uma semente aqui, você semeou, e Deus vai fazer um milagre na vida dela. Eu só vi enfermidade, tinha um laudo médico, ela ia ter que operar meia-noite. Chegou o médico, foi apalpar a barriga dela, ela não reclamou de dor. Faça outra tomografia. A apendicite, que só evolui para supurar, para estourar, regrediu. E ele falou, não vou operar hoje, vamos tentar amanhã. No outro dia, fez o exame, diminuiu e desinchou. Quando chegou meio-dia, já não tinha mais nada para a glória de Deus. Por que isso? Porque eu ofereci obediência para Deus, hoje na enfermidade. Porque entreguei obediência hoje na enfermidade. Só que quando você faz hoje um ato de profecia, um ato de obediência, um ato de dedicação a Deus, Deus abre a porta do futuro amanhã para você, e haverá cura no futuro, haverá salvação no futuro, haverá transformação no futuro, porque você encarou a sua realidade feia e profetizou sobre ela. Antes da operação da tireoide, e falando de mim agora, o médico falou, olha, tem 60% de chance de você ficar sem voz. Eu estou rouco hoje, irmãos, porque eu preguei mais de 5 vezes essa semana. Mas não é por causa da tireoide, é porque eu abusei mesmo. E lá na convenção da Sudeste, eu preguei mais do que qualquer um ali. Porque eu preguei com todos os pregadores, e no final, só a minha voz aguentou. O bispo Paulo já não tinha mais voz, Davi Ramírez não tinha mais voz. E o médico falou, você tem 60% de chance de perder a voz, ficar afônico. Você tem chance de não produzir mais cálcio no seu corpo, e você vai ter que tomar não sei quantos comprimidos de cálcio todo dia. Irmãos, eu saí da cirurgia falando, comendo, andando, sentindo bem, sem problema nenhum. E hoje eu estou falador, estou cantando, porque semeei obediência, semeei perseverança, e Deus abriu o ventre do meu futuro e fez com que eu colhesse milagre. Só que tem crente diante de uma vida dura, ele murmura. Diante de uma realidade dura, feia, fria, ele reclama. Ele ama tanto o futuro dele que maldiz o presente. Eu queria que fosse assim, mas não é. Mas lembra de José, lembra de Moisés, lembra de Ana, que queria tanto filho, não tinha, mas se dedicava a Deus, orava ao Senhor, derramava a vida dela diante do Senhor, e confundiram ela com uma bêbada. Não, o espírito quebrantado é a melhor solução para quem vive uma realidade dura. Talvez você entrou por aqui e está passando por uma enfermidade terrível. Talvez você entrou por aqui, está vivendo angústias na sua família, mas você pode fazer como Ana, dobra o teu joelho, leva diante do Senhor e fala, Senhor, a minha realidade pode estar terrível, mas eu vou semear com lágrimas agora, para um dia voltar colhendo os meus feixes. Eu semeio hoje o meu coração, para que o futuro de glória se abra para mim. Mas você tem que fazer hoje, você não pode esperar um meio favorável para procurar o Senhor. Eu tiro uma outra lição. Não despreze sua realidade, porque você nunca sabe o que está sendo gestado na sua realidade dura. Eu vou explicar. E pega isso aqui, porque isso aqui é muito poderoso, irmãos. Jesus é o leão de quê? Da tribo qual? Judá não era filho de Raquel, era filho da feia. Cuidado em desprezar sua realidade hoje. Nunca se sabe a semente que se esconde atrás de um marido que nem parece marido. Nunca se sabe a semente por trás de um coração ferido. É um vale de ossos, profetiza. Só vê morte, profetiza. Porque nunca se sabe o que está sendo gerado dessa realidade dura.
Jesus viria da mulher desprezada. Jesus viria de Leia a feia. Jesus viria daquela que Jacó não queria, para poder mostrar para mim e para você que quando Deus tem uma obra de futuro poderosa em nossas vidas, Ele pega até aquilo que mais incomoda, até aquilo que mais dói, até aquilo que nos amassa, aquilo que nos quebra, para fazer algo extraordinário em nosso futuro. Nunca se sabe quando algo grande vai nascer das tribulações presentes. Terceira lição que eu aprendo aqui é que Raquel morreu ao dar à luz a Benjamim, o segundo filho. Foi José e Benjamim. Se você não investe na sua realidade, o futuro tem pouca força e vai te dar pouco frutos. Mas deixa eu te falar uma coisa: dos 12 filhos homens de Jacó, metade foi Leia que deu. Do resto, 2 do amor da vida dele, e o resto de criadas e concubinas. Vocês estão entendendo aqui o que Deus está falando para você? Profetiza sobre sua realidade. Porque no caso de Jacó, 50% da maior bênção da vida dele, que foram os filhos, saiu da realidade que ele queria desprezar. Não joga fora as dores e lágrimas que você tem passado, porque Deus não faz isso. A Bíblia diz que Ele envia um anjo que recolhe suas lágrimas em um odre e leva até a presença de Deus. A sua realidade dura pode parecer um deserto, mas o deserto florescerá para a glória de Deus, e você vai ver que essa realidade será responsável pela maior parte das suas vitórias, pela maior parte das suas conquistas. O que seria de nós, pastor, se não fossem as tribulações, as acusações, as calúnias? Talvez não teríamos nem 50% daquilo que nós vivemos hoje. O que seria de mim se não fossem os abandonos, os pisoteios? Hoje eu estou mais forte e colhendo fruto para a glória de Deus. Se você não der tempo e valor à tua vida com Deus, você não vai frutificar da maneira que deveria. Se você não honrar a realidade que Deus te deu agora, você não vai frutificar como deveria. A sua colheita será pequena, o teu sonho será só uma expectativa, vai ser apenas uma esperança. Mas quem olha para a sua realidade hoje, crendo que o Senhor do futuro pode transformar todas as coisas, vai amar até a realidade mais feia, até a realidade mais dura. E eu quero que você olhe comigo alguns exemplos do Novo Testamento agora. Lembra de Paulo e Silas? Qual era a realidade deles? Prisão, chicotadas, queloides, sangramentos, prisão. Mas no meio daquela realidade, eles começaram a louvar a Deus. Não era um lugar para louvor, era um lugar para lamento, mas eles louvaram a Deus. Mas por quê, pastor? Porque eles não se conformaram com a realidade. Fizeram da realidade um palco de adoração. E eu quero convidar você a olhar para a tua realidade e dança com ela nessa noite, porque ela vai ser um palco de adoração na tua vida. Tira a sua realidade feia para dançar e ame ela. Olha nos olhos dela e diga: eu amo você, realidade feia. Eu vou orar por você, realidade feia. Eu vou dignificar você, Leia da minha vida, porque a minha colheita, a minha maior colheita, não virá da minha expectativa de futuro, vai vir daquilo que eu faço na minha realidade agora. Eu te abençoo, Leia. Eu oro por você, Leia. Você será melhor, Leia. Você será transformada, Leia. Aleluia, aleluia. Foi esse mesmo Paulo que disse que o morrer era Cristo, que morrer era lucro e viver era Cristo. Esse Paulo estava certo que, apesar da realidade, havia algo melhor. Lembram de Estevão? Qual era a realidade de Estevão? Estevão não orou para que viesse o anjo do livramento e o tirasse do apedrejamento. Estevão estava pronto para ser apedrejado. E para quem não sabe como é o ritual de apedrejamento, a pessoa abria um buraco no chão,
e ela ficava com a metade do corpo para baixo, preso na terra, e o braço amarrado pelos cotovelos, e a parte da frente ficava solta, para ele ter alguma chance de se defender. As pedras rolavam, eram jogadas, era uma morte lenta, quebravam ossos, sangue saía, não era uma morte rápida, não era um tiro, era uma tortura até a morte. Mas enquanto Estevão estava na realidade da pedrada, ele olha para cima, e em cima não estava Jesus assentado num trono, não, a Bíblia diz que o Filho de Deus estava de pé para receber Estevão. Sabe o que é isso? Aquele que persevera na sua realidade dura, feia e dolorosa, aquele que persevera no seu pior momento, o Filho de Deus está de pé dizendo: eu te abençoo, você é meu, vem para mim, Estevão meu filho. Realidade de martírio, colheita de eternidade. Realidade de lágrimas, colheita de bênçãos do Senhor. Em vez de você ficar pedindo Deus me livra da realidade o tempo inteiro, às vezes até cansa. Ver a igreja usando campanhas e mais campanhas, só acontece no Riacho Fundo isso, como uma forma de fuga de realidade. Crente, deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre Deus vai te tirar da realidade que você está vivendo, porque essa realidade é a bênção que você não percebeu que Ele está te dando. Você não conseguiu entender, você está querendo outra coisa. Ele quer que você frutifique muito, Ele quer que você colha muito, mas essa Raquel que você idealizou não aguenta, não suporta o projeto que Ele tem na tua vida. Leia suporta, a realidade feia suporta, e é ela que você tem que honrar e adorar e cuidar. Não fuja, enfrente, mas não enfrenta com um coração murmurador. Olha o que você está passando hoje, a sua realidade de agora. Põe a mão sobre a cabeça da sua realidade, seja qual for, e profetiza um futuro transformador, porque você vai colher para a glória de Deus. Não permita que o passado ou o futuro te façam perder a verdadeira bênção de Deus. Valorize o que Deus te deu, porque o que Deus quer para você não vai chegar, já chegou. Tem um ditado que diz que o melhor de Deus ainda, sinceramente, irmãos, já chegou há 2000 anos atrás e morreu na cruz por você, para levar o teu pecado, para tirar a sua enfermidade espiritual e física, para te encher do Espírito Santo. Você está esperando mais o quê? Hoje você tem acesso a algo poderoso. Hoje você tem acesso à provisão de Deus. Você pode estar andando em cima de um mar revolto, mas você vai pisar sobre as águas, ainda que elas estejam tumultuadas. Jesus estará com você. É uma fornalha de fogo, ok, mas o Senhor está comigo. É uma cova de leões, que deve ser minha realidade, ok, mas o Senhor está comigo na cova de leões. Ameaças, tristezas, dureza, e você se pergunta: quando é que eu vou colher, pastor? Quando que eu vou conseguir colher? Você vai colher quando você amar a sua realidade e frutificar na sua realidade. Quando você amar a sua realidade, frutificar na sua realidade, Deus vai abrir as portas do seu sonho, como Ele fez com Raquel. Uma mulher estéril, que só passou a gerar filhos, porque Jacó honrou a realidade que ele não queria olhar, não queria ver, queria ignorar, mas era dele, e foi abençoado por Deus diante do sogro dele. E você não tem saída, você vai ter que conviver com a sua enfermidade até Deus te curar, mas não espera para adorar a Deus depois da vitória, porque a igreja é mais do que vencedora, e o mais que vencedor já festeja antes de chegar lá. A festa é no meio do deserto, não é em Canaã, é agora. Porque o deserto que Deus proveu para você trabalha o teu caráter,
trabalha a tua vida, te aproxima de Deus, te faz melhor, te faz crescer. E quando você entrar na terra, não vai ser pouco fruto, vai ser muito fruto para colher. IDB Saraiva, escute isso: hoje é tempo de abençoar essa igreja, hoje é tempo de profetizar sobre essa igreja. E aí vocês serão milhares, centenas de milhares, por aquilo que fizeram hoje. Obedeçam hoje, se entreguem hoje, coloquem tudo agora, que amanhã Deus abrirá o ventre de Raquel para a glória de Deus. Hoje é dia de ser melhor, hoje é dia de se entregar, hoje é dia de se consagrar, hoje é dia de obedecer, hoje é dia de ofertar, hoje é dia de se tornar dizimista. Você que só vem para consumir e não colabora em nada, eu posso falar porque eu vou embora daqui a pouco e vocês nunca mais me verão. Eu posso falar: você que reclama de tudo e não entrega o dízimo, passe a ser dizimista, meu querido. Coloca a semente nessa terra e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você diz que não dá porque está sem recursos. Não, você está sem recursos porque não dá. Você não foi fiel, mas semeia fidelidade para você ver. Semeia fidelidade. Você quer ser um grande homem de Deus? Derrama a tua vida diante do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer. Não é com técnicas humanas, é pelo Espírito de Deus. Eu lembro, e para terminar, que naquele baile eu estava dançando com a menina que era desse tamaninho, pastor. Era guatemalteca, nos Estados Unidos. E ela foi para a formatura com um vestido típico dos indígenas, colorido, espalhafatoso. E sinceramente eu não gostei muito daquela experiência. E enquanto eu dançava com ela, ela olhava para mim com uma admiração, porque afinal de contas, né? Não sou um bispo Paulo, mas está bem perto disso. Ela olhava com uma admiração. Eu tenho 1,75, mas ela tinha a cabeça aqui nessa altura. E olhava para mim com um sorriso. Eles têm muitos dentes de ouro. Eu olhava: meu Deus, que é isso? Diferente, né? E dançando, eu não sabia dançar. E perna dura, música ruim, companhia não estava muito boa. Mas quando eu olhei para a minha realidade, ela estava sorrindo para mim. E hoje virou uma lição para mim. Quando você trata bem sua realidade, por mais esquisita que seja, vai sorrir para você. A graça de Deus sobre sua realidade dura. Para de olhar só para o teu futuro apaixonado. Olha para o teu presente, que é feio, que é difícil de engolir. E olha que dali vai sair algo tão lindo. Se tornou uma das minhas melhores amigas, aquela moça lá. Uma baita companheira de ministério. Conheci, ela é uma pregadora tremenda. Não casei com ela, graças a Deus, mas é uma pregadora tremenda. É uma pregadora tremenda, mulher de Deus. Ganhei uma grande amiga. Imagina se eu tivesse virado a cara o tempo inteiro, se eu não conversasse com ela. E enquanto dançava, ela falava da mãe, falava dos tios, falava dos projetos. Eu comecei a gostar da conversa. Falei: é interessante a conversa. Não serve para mim, mas você é muito legal. Ganhei uma amiga. Cuidado em desprezar aquilo que Deus te deu. Semeia a dor, semeia a enfermidade, semeia a perseverança, semeia a fé. Quando o solo parece pedregoso, quando o solo parece cheio de lodo, quando parece que a vida é só espinho, semeia hoje numa realidade que parece que é só sequidão. Semeia agora, onde parece que tudo é só vale de ossos. Semeia agora, porque Deus está gestando algo grande na tua vida. Deus está preparando algo tremendo na tua vida. O leão da tribo de Judá saiu do ventre de Leia, e Deus pode fazer algo incrível na tua vida, se assim você dignificar e abençoar a tua realidade. Fica de pé comigo nessa noite. Me permita orar por você, porque Deus viu sua realidade. E ao contrário do que você pediu, Ele não quer te transportar do teu presente e te jogar no futuro. Porque Ele sabe que você, se fizer isso, você não vai aprender os processos. Você não vai aprender os processos. Seja uma Ludmila. Que mulher de Deus.
invista na sua realidade. Até a cabeça diminuiu. Para quem conhece o pastor Paulo há um tempo atrás, irmãos, se tivesse em Olinda, como é que tá bonito, gente. Investiu na vida dele. É meio tortinho, mas é meu. Eu estou brincando assim, mas tem muitas mulheres que olham para os seus maridos: esse traste não me apoia em nada, não serve para nada. Você está falando tudo aquilo que o diabo quer que você fale. Olha para o teu marido que você está com tanta raiva e diga: Leia, eu vou dançar com você, vou te tirar para dançar, vou te tratar bem. Para aquele teu filho rebelde, ou talvez que está envolvido com drogas e com gente ruim, não fala que ele já está perdido e não tem mais jeito. Pega teu filho, dança com ele. Vem aqui, meu filho, você é uma bênção, meu filho. Eu oro por você, meu filho. Eu profetizo sobre tua vida, meu filho. Você já é um homem de Deus. Você já é um pregador da palavra. Você já é um homem de bem. Mas pastor, não é, profetiza agora, porque você vai colher em 2026. Haverá uma colheita sobre a tua vida extraordinária, porque hoje você está gestando algo poderoso na tua vida. Se você crê nisso, quero orar por você que quer em 2026 colher um fruto maravilhoso de uma realidade que você não pediu, que você gostaria de fugir, mas Deus deu para você. É só para você. E através dessa realidade sua vida vai ser totalmente transformada.